Oi, boa noite, estamos ao vivo, acho que agora sim. Deixa eu aproveitar e já fixar aqui o nosso tema, né, da nossa live de hoje. Vamos lá, daqui a pouco, enquanto vocês vão entrando, é o tempo de eu fazer isso e chamar a Marina, tá bom? Deixa eu fixar o comentário. Atuação. Fono. Lógica. Estão me ouvindo? Só um momento que eu já te chamo, Marina. Marina já apareceu aqui pra mim. Fixar esse comentário aqui. Neurogênicas, ok. Ok. Vamos nessa! Tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Estamos aí em mais uma live pela PG. Hoje nós vamos conversar sobre a atuação fonoaudiológica nas disfagias neurogênicas, adulto e idoso, com a nossa querida Marina Padovani. Marina é de verdade uma queridona mesmo, eu gosto muito dessa criatura. É alguém que eu conheci em um dos cursos da PG e que me encantou trabalhar com ela. Eu vou então chamar ela, tá? Deixa eu chamar a Marina pra gente conversar. Marina Padovani. Deixa ela responder. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho bem, por favor. Olá! Boa E aí, noite, querida. tudo bom, querido? Tudo jóia? Tudo bem, Com graças você a Deus. também. Estamos indo, né? Dentro do possível. Tá me ouvindo bem? Tô sim, tô sim. Que bom. Eu perguntei aqui ao pessoal se estão me ouvindo bem também. Ninguém ainda reclamou do áudio, então eu acho que está Ah, tudo mas bem. eu te respondi, falei que estava tudo ótimo. Ah, foi? Eu vi. Porque fiquei aqui com os celulares e computador, mas terminei não olhando, não acompanhando. Imagina. Tem alguém me falando que tá baixo. Deixa eu ver. Aumento aqui um pouquinho. Vê aí se tá melhor. Quem falou que tá baixo. Alguém falou melhorou. Então, me conta aí como é que você tá, como é que tá São Paulo, como é que estão as coisas por aí. Aqui estamos de quarentena estendida até dia 15, né? A situação ainda não está muito tranquila. Então a gente está aprendendo a lidar, que eu acho que é a tendência agora, que a gente já entendeu que nós não vamos deixar de ter o Covid, né? A gente vai aprender a lidar com isso. Então, algumas coisas estão começando a voltar, algumas cidades estão começando a voltar com alguma atividade, mas São Paulo, capital, realmente ainda tem até dia 15 a questão do isolamento mais restrito, né? E aí é começar a pensar em como adaptar um retorno para uma normalidade que nunca mais vai ser igual. Mas estamos, dentro do possível, estamos bem, discutindo e conversando bastante sobre essa nova realidade. Pois é, né? Nós dizemos que depois desse momento, nós nunca mais seremos os mesmos, né? Já Eu não quero, somos, né? eu quero, de verdade, eu quero acreditar nisso. Eu quero entender e acreditar que realmente as coisas vão mudar, porque nós estamos aqui em Salvador, nós estamos desde o meio de março, eu acho. E ainda provavelmente vamos estender até final de junho. Hoje teve uma entrevista com o prefeito falando já em julho. Então, aqui em Salvador, quando eu estou em outra cidade, mas em Salvador, na Bahia de modo geral,
E isso aí, de certa forma, faz a gente ficar dentro de casa, né? Faz essa mudança de rotina que nós não estamos acostumados a ter. E não sei, assim, para minha vida, muita coisa vai ser repensada, né? Não sei como é que será daqui para frente. Mas vamos lá, Marina, vamos começar nossas apresentações. Eu normalmente peço que as pessoas se apresentem. Eu vou começar falando só para quem ainda nos conhece. Eu sou Anderson Ferreira, sou fonoaudiólogo. Sou formado na Bahia, em Salvador, pela Universidade do Estado da Bahia. E tenho atuado basicamente nos atendimentos em pacientes neurológicos, adultos e idosos. E é um prazer estar mais uma vez moderando essa live pela PG com alguém que eu gosto muito, que eu já tinha falado de você antes de você entrar, para não pensar que era rasgação de seda, né? Mas eu gosto muito de Marina, pela profissional, pela simplicidade de pessoa. Nós fizemos alguns cursos já, eu já assisti várias aulas de Marina e é muito legal quando nós encontramos pessoas que sabem muito e têm uma simplicidade de passar aquilo que sabe, são boas como seres humanos. Isso para mim é muito importante. Você pode ser um excelente fonoaudiólogo, mas se não for um bom ser humano, eu esqueço que você é fonoaudiólogo, sabe? Isso não é legal para mim. E você traz isso de legal, essa energia boa pra gente. Então, por favor, seja bem-vinda mais uma vez à P&G. Em nome da P&G, eu te dou essas boas-vindas. Boas-vindas a todos e todas que já estão com a gente ao vivo. Fique à vontade, a casa é sua. E vamos lá conversar sobre a atuação da fono nas disfagias neurogênicas adulto e idoso. Obrigada, Anderson. Muito bom estar aqui. A gente já tem uma parceria aí de um tempo e foi realmente um encontro muito feliz, né? Quando nos conhecemos aí pessoalmente, porque a gente tem a gente coincide muitas ideias em termos de cuidado, não só de conduta técnica, e eu acho que isso foi bem bacana, assim, né? Foi um encontro muito feliz. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para conversar com você. Quero agradecer, porque já vi vários amigos queridos aí, várias pessoas Alunos queridas que também. estão acompanhando, alunos, tem gente muito querida aqui acompanhando. E acho que é isso, né? A gente não é, a gente tem uma atuação profissional, mas a gente carrega muito do que a gente é, do que a gente acredita, principalmente quando a gente lida com as pessoas, né? Não dá para dissociar tanto. E acho que nessa área que a gente atua, e você compartilha comigo essa área de atuação, que são os pacientes idosos, que são os pacientes neurológicos progressivos, eu acho que a questão da empatia, do cuidado, do acolhimento, ela é muito significativa, né? Além da técnica, da excelência da técnica, das melhores opções de manejo, porque a gente vai lidar com o limite o tempo todo. Então, acho que quando a gente se defronta com os limites, porque a gente realmente não faz mudanças para a normalidade, na maior parte das vezes, né, Anderson? Então, a gente também revê os nossos limites e a gente entende o quanto a gente tem de limite, né? E aí a gente tenta fazer o melhor sempre que é possível dentro do que a gente consegue trabalhar. Então, acho que é uma revisão constante aí dos nossos valores, das nossas práticas. E aí, como você se apresentou, né? Então, eu sou fonoaudióloga formada também há um bom tempo aqui pela Unifesp, que é minha casa, onde eu fiz o mestrado e doutorado, e fui para a área de neuro na pós-graduação. Então, algumas pessoas já têm ouvido isso de mim aí nessas últimas conversas. Na graduação, na verdade, eu disse que eu nunca ia trabalhar com neuro, né? E é claro que o primeiro paciente que eu tive no aprimoramento foi uma fásica, óbvio, porque quando a gente cospe para cima, cai na testa, né? Então, eu quero ser humilde. Então, aprendi na raça. Mas aí não foi nem isso, né? Na especialização do SEV, como bolsista, estava começando o curso, o serviço da Associação Brasil Parkinson, e eu pude participar da formação do serviço e depois coordenar por um ano e dali dirigir toda a pós-graduação para essa parte e acabei não deixando nunca mais e na verdade eu fui trabalhar com as disartrias, com as alterações vocais na neuro e obviamente que não tem como não fazer a interface com a deglutição, né? E hoje eu como professora na Santa Casa, minha linha de pesquisa lá principal é a parte de deglutição, mas aí claro que a gente tem saudade da voz, tem saudade, a gente vai fazendo outras coisas também, porque não deixo de fazer e de ter a prática vocal dentro da minha atuação também na deglutição, né? Então, acho que é isso, para falar um Legal. pouquinho de mim. Muita gente já mandou um monte de mensagem para você, que você é uma professora maravilhosa. Lica apareceu aí, Lica tá com a gente, que legal. Espero que você tenha uma live com a gente também aí, né? Mas Com estimação agora.
ao vivo, para o Brasil e para o mundo. Agora ela não pode me negar. Dizem que eu tenho cara de pau, né? Então faz parte do processo. Então, Marina, vamos começar o seguinte. Dentro desse nosso contexto, você vai trazer, inclusive, para a gente, né? Pós-pandemia, em breve, com fé em Deus, um curso, né? Que está sob sua coordenação. Então, eu queria que você começasse, inclusive, falando sobre isso, como que será esse formato, como que é esse processo desse curso. A ideia da live foi justamente para que a gente pudesse divulgar, porque a hora que a gente ia fazer a divulgação, a gente entrou aí na pandemia, né? Esse é um curso que foi pensado, o ano passado eu participei da formação, do aprimoramento que a Carol Silvério coordena, né, junto com outras colegas, e aí começamos a discutir com a PG um modelo para disfagia um pouquinho diferente do que a gente tem, que seria um modelo de curso onde a gente faz uma fundamentação teórica online e a gente tem um módulo de 10 horas essencialmente prático, né? O que é essencialmente prático? A gente não vai ficar sentado na cadeira absorvendo o que o professor vem para dizer, a gente vai ficar ali treinando raciocínio clínico, discutindo, executando exercícios, porque nessa experiência de fazer muitos cursos, né, tenho feito isso nos últimos anos, eu comecei a me incomodar com esse formato de que a gente chega para vomitar 20 horas de informação, né? E as pessoas ficam lá meio que absorvendo o que dá, porque também é muito difícil depois de uma semana inteira de trabalho você ficar ali um final de semana estendido só ouvindo. E a hora que fazia a proposta prática, o Anderson compartilhou minha angústia aí das últimas vezes. Aí o pessoal faz um pouquinho ou faz um no outro e fala: ah, tá bom, já fiz. Não, não fez. A prática, quanto mais faz, melhor fica. E aí, dessa angústia da prática, que surgiu a ideia da gente montar um curso onde a gente vai preparado já para um respaldo teórico que a gente deveria ter. E aí é mão na massa, né? A gente não vai ter paciente, mas a gente vai ter condições para isso, né? Anderson, isso tem muito mais a ver hoje com a minha prática docente, né? Então, hoje, como eu sou professora já há alguns anos do ensino universitário, a gente sabe que o ensino do adulto ele não é igual ao da criança, né? Que as pessoas elas têm hoje os nossos alunos são um perfil quando a gente pensa nas gerações, né? Nos mileniais, enfim, na geração X, Y, sei lá, enfim, a gente tem perfis diferentes, a gente tem formas diferentes de aprender e a gente na área da saúde, a gente é formado dessa forma mais tradicional por conta da própria área da saúde querer muito, valorizar muito esse saber concentrado. E isso já faz muito tempo que não é assim, né? Que a gente tinha que ir para os lugares para aprender, porque lá que era que fazia XYZ, ou que alguém era detentor de uma informação. A informação está aí. Hoje a gente tem que ensinar atitude, a gente tem que ensinar uma competência, né? Porque a informação técnica ele acha no livro, mas saber como fazer, saber para quem aplicar é que é a questão, né? Então, acho que essa é a proposta do curso. Ela viria com módulos de cabeça-pescoço, de neuroadulto, de neuroinfantil, de UTI, de aspiração com fisioterapeuta. Teria um módulo de receitas de disfagia. Eu vou aqui só retomar para ver se eu esqueci de algum módulo, mas acho que seria basicamente e de avaliação instrumental do manejo né, de como a gente faz avaliação instrumental, porque a gente participa da videofluoroscopia, a gente acompanha uma nasofibro da deglutição, como que a gente faz esse raciocínio, como a gente fecha esse diagnóstico, né? E aí tem parceiras maravilhosas, pessoas que são excepcionais, expoentes, então é muito fácil organizar essas informações com Li Caracalla, com Mariana Saconato, com Renata Guedes, com Carolina Silvério, com a Carolina Martins, que é fisioterapeuta. Sim, é absolutamente tranquilo gerenciar gente desse garbo e elegância, né? Então, essa é a proposta do curso. A gente adiou porque a gente quer fazer a parte prática presencial. Isso deve acontecer em meados do segundo semestre, né, Anderson? Sim, vamos ver. Vamos ver o que essa pandemia nos reserva de bom agora, né? Porque de coisa boa tá difícil achar, né? Mas vamos ver pós-pandemia o que vai acontecer. Mas antes de fazer um comentário aqui, só dizer para as pessoas que já estão nos assistindo que elas podem ir mandando as perguntas pelos comentários aqui. Nós vamos
acompanhando para a medida que o tempo for passando. As perguntas serão feitas para a Marina. O ao vivo tem dessas, né? Então, o que eu ia comentar é que eu já tinha conversado, inclusive, com a Marina, né, em outros momentos. Não sei se da última vez que você veio aqui, mas aqui em Salvador, não sei se é uma característica dos outros lugares. Normalmente, quando nós saímos da universidade, muitas pessoas terminam caindo no atendimento de home care. E aí vão para esse atendimento de home care encontrar justamente o paciente que teve uma sequela, está, por exemplo, um pós-AVC, um adulto, um idoso, e muitas vezes se incomoda ou se sente inseguras, né, no atendimento. Então, a proposta de prática é que para que justamente a gente consiga fazer o raciocínio fonoaudiológico no atendimento dentro do tempo que nós temos para atender, né? Porque o atendimento domiciliar do home care normalmente o tempo é muito curto, né? Então, ver se dentro desse tempo e dentro daquilo que a prática nos ensina, né? Daquilo da nossa literatura mesmo, se é que a gente consegue fazer de bom para esse paciente, para dar conta daquilo que ele precisa. Né? Então, a prática, né? Por mais que nós saibamos a teoria, a cada paciente você tem como é que eu posso dizer? Um conjunto de coisas para avaliar. Né? Não que o exercício ele tenha diferenças, mas você tem formas diferentes de fazer determinado exercício ou determinado paciente. Né? Então, aí é que eu vejo um ponto bastante importante da formação com prática. Né? Acho que isso é muito forte. Você está me ouvindo bem, Marina? Eu tô, falhou Por um um momento, pouquinho, mas eu ouvi bem, eu eu ouvi ia o cair aqui. principal. Você me ouviu? Sim, eu te ouvi, Marina, mas ele travou, mas ele continua, tá tudo certo aqui. tá. Beleza. Você me escuta também, né? Anderson, eu tenho uma questão da formação que me preocupa, porque a formação ela ainda está pautada no 2002, que não prevê ali naquele documento a disfagia que estava, né? Já estava se organizando, enfim, já era a ciência posta, enfim, mas ela não estava ali prevista na formação de graduação, né? E a gente tem aí 20 anos disso e a gente retomou em termos de formação e de mercado de trabalho. Então, tem uma preocupação muito grande, porque hoje a oferta de trabalho a gente sabe que é em home care, mas os alunos que não tiveram isso na faculdade, eles têm formação para isso, né? E aí, se estiver acompanhado, se estiver fazendo um curso, à medida que se sente mais seguro, às vezes não precisa terminar exatamente a formação, mas ter um respaldo para poder fazer esse atendimento. Porque são os nossos pacientes, inclusive, que são os pacientes crônicos, né? Os pacientes que estão acamados, eles são os que a gente precisa ter muito mais conhecimento de estado geral, de outras questões que podem interferir e na nossa decisão com relação à deglutição, que não só a segurança e eficiência da deglutição, né? Não só nosso fazer fonoaudiológico. Então, eu vejo que isso tende a Marina, mudar, né? A gente já tem um documento encaminhado para uma aprovação que traz a disfagia, que traz a especificamente essa formação obrigatória, elas oi. estarão. Marina, tá travando. Deixa eu ver se ela volta, porque para mim não caiu ainda. Marina? Pois é, tô ouvindo aqui. Terminou caindo. Vamos lá, eu vou chamar ela de novo, tá?
Pronto. Voltou? Seu som tá saindo, não tá aparecendo para mim. Pronto, a gente retoma. Pronto, voltamos. Vamos lá, ver o que fica melhor aqui. Alguém falou aqui, né? Tira ela. Já foi. Travando outra vez. Josafá. Marina. Oi, tá me ouvindo? Oi, Pronto, beleza. Então, tô ouvindo sim. ótimo. Eu te ouvi até a parte que você falou do tempo e de que as pessoas formavam e que precisavam dessa capacitação. Tá me ouvindo? Tá falhando, tá travando. Marina, tá Me vê falhando. aqui, Eu eu vou tô te tentar. vendo bem. Pronto, acho que agora eu tô te vendo sem travar. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, você falou, você me ouviu até a parte da formação para atuação. Sim, É isso? Tá. isso. A minha preocupação é que a gente sabe que o mercado de trabalho hoje, maior volume, são esses pacientes, né? É, Tá travando de novo, são os Marina. pacientes mais delicados para a gente fazer essa intervenção. E o aluno, Eu acho que você pode estar com dificuldade de sinal aí, Marina. O seu sinal de internet está bom aí? está no máximo. Então, tá no 5G no máximo. Eu fechei o que estava ali no computador e já tinha trocado mais de uma vez. Melhorou agora? Agora não travou mais. Agora não travou mais. Vamos ver. Vamos lá. Tá? Fé, Acontece. fé. Ó. Então, o que eu acho assim, o aluno sair e aceitar esse tipo de emprego, eu acho muito temeroso. Ele precisa de uma formação. A gente sabe que não há legalmente uma exigência para que a disfagia seja administrada na graduação pelo documento que nos rege, mas a gente sabe que muitas faculdades que têm professores já inseriram e isso vai estar oficialmente num documento que está prestes a ser finalizado, porque hoje é uma área de fato de grande empregabilidade, de um crescimento exponencial nos últimos 20 anos em termos de valorização profissional mesmo nos diferentes ambientes onde a gente está inserido, mas ainda a gente está na transição de alunos que têm pouca formação na graduação ou a excelente formação na graduação, a gente não tem ali algo homogêneo e as pessoas, para atuar com disfagia, elas têm que ter uma formação, elas têm que ter conhecimento. Não é uma coisa que a gente vai ver o que dá e sai para buscar a supervisão. É muito complicado. Na verdade, essa não deveria ser uma postura, né? Nenhuma. E a gente sabe que a formação na área de saúde, ela requer uma continuada, a gente vai estudar a vida inteira. O que eu aprendi de disfagia há 30 anos atrás, muita coisa eu estou revendo, né? Hoje, 20 anos atrás, muita coisa a gente está revendo. Então, eu não aprendo que o que eu sei hoje, eu vou sair o meu sempre. E é uma área de muita responsabilidade profissional. Ela está em todas as áreas, mas a gente tem ali, né, uma ação bastante séria em termos de comprometimento de saúde, de risco de morte. Então, mais ainda a gente preparado, que seja em uma formação de pós-graduação, lato sensu de aprimoramento, de especialização, né? E como eu estava falando antes, uma das formas de aprender é fazendo, né? Então a gente tem várias formas de aprender, ouvindo, lendo, tendo aula, enfim, né?
Mas o fazer, né, a mão na massa, o praticar, ele é uma forma muito robusta da gente aprender. Essa é uma prática de uma habilidade, é uma forma de aprender. Então, é necessário que haja alguma experiência deste nível para que a gente possa se colocar, bater um carimbo, se responsabilizar pelo que a gente escreve, enfim, né? Então, tem muito espaço para a formação do pós-graduação, porque a gente ainda tem essa lacuna na formação de uma forma geral dentro do Brasil. Os cursos têm aí uma heterogeneidade, né? Isso tem melhor daqui a uns anos e realmente a pós-graduação vir para a disfagia que o aluno teve na graduação, mas ainda essa disfagia vai ser descoberta no nível de pós-graduação, né? E aí você tem que ter um timing para pôr a mão na massa. Acho que essa é uma coisa muito importante. Ok. Vamos lá. Tem uma pergunta que essa eu posso responder. Onde será o curso? Uma parte dele online e a parte prática em Salvador. Tá? E aí tem uma pergunta aqui para você que é o seguinte. Como reabilitar pacientes disfágicos e afônicos com Covid-19? Porque é caso de solicitarmos exercícios de empuxo, entre outros, de respiração que liberam muitas gotículas. Então, o paciente afônico com Covid-19, né? Acho que a primeira coisa, se ele foi traqueostomizado, a gente tem que pensar sempre na possibilidade de ter tido um problema de mobilidade laríngea, que pode ser só uma fixação de laringe, traqueostomizado ou entubado, na verdade, né? Eu usei o termo errado. Se ele foi entubado, a gente tem que pensar, as intubações são de longo prazo, muitas vezes eles não estão sendo traqueostomizados dentro do protocolo que a gente sempre teve para não ter lesão de laringe, até a questão da proliferação de aerossóis pelo procedimento da própria traqueostomia. Então, um paciente afônico, sem voz, primeira coisa é que a gente sabe que nos primeiros dias que estuba, esse paciente às vezes tem um edema pela intubação de longo prazo e eles têm, às vezes, uma fadiga intensa, né? Então, a gente tem que ver se essa dificuldade fonatória ela está relacionada a essa fadiga geral ou se de fato é alguma possibilidade de alteração laríngea. Sendo uma alteração de mobilidade laríngea, que nesse momento a gente não vai conseguir, às vezes, saber, porque não está recomendado nesse momento uma avaliação nasofibroscópica para a gente ver se tem uma paralisia, uma paresia, uma fixação, né? É absolutamente recomendado se for uma questão muito pontual, mas a avaliação clínica ela tem sido o nosso padrão ouro nessas situações, para justamente evitar a cavidade nasal, uma cavidade de muita concentração de carga viral, né? Então, não está sendo recomendado que a gente faça o exame. Então, a gente tem formas na avaliação, por avaliação de postura de cabeça, por tematório, por tarefas não fonatórias, para a gente supor se tem uma dificuldade de fechamento glótico. Se vocês acham que a dificuldade de glótico, porque a fonia, né? Eu não tenho nenhuma condição de fechamento glótico, aí eu acho que é uma questão da gente ver o quanto essa segurança ela tá em risco, né? Porque se eu tô com uma laringe aberta, mesmo que subindo, mesmo que com manobra, eu tenho grandes chances de aspiração aí. Então, acho que e aí seja o caso de talvez investir com exercícios que não tragam grande carga. Não acho que dá para trazer empuxo num paciente COVID que é extremamente ele tem uma resistência à fadiga aí mínima, né? Ele já é muito, ele encordena muito fácil, ele é muito cansado, vai colocar carga de empuxo? Não. Então, curtas emissões, no máximo uma mão apoiada, né? Hoje a terapia para imobilidades laríngeas, elas são muito mais de redução de fluxo transglótico e de um trabalho com trato vocal semiocluído em curtas emissões, que sejam né? Um ba. Algo que você não desencadeie tanto de aerossol como se fosse, né, num aplicativo, enfim, e que você não tenha carga para poder desencadear esse fechamento glótico, porque o paciente não vai dar conta, ele vai te saturar na sua frente horrores, né? Ele tem ainda uma questão presente ali nesse pós-extubação imediato, tá? Então, pensando
Nesse caso de afonia, tem que ir devagar, tem que ir com calma e muitas vezes postergar aí uma via alternativa até que você tenha uma condição mínima de fechamento glótico para ter segurança. Ok. Vamos lá. Tomara que fique gravado. Camila, ficará gravado, sim. Tá gravado, vai depois pro canal no YouTube. Alguém perguntou se tem um canal no YouTube. Tem. Procura lá depois, tem um canal do YouTube. E aí vocês conseguem acompanhar essa e as outras lives que estão acontecendo. Aí tem um colega falando de formação continuada. Sim, sim. Pois é, né? Essa é a importância de formação continuada. Vários comentários aí para a doutora Marina. Ok, vamos lá. Marina, já que a gente começamos a falar aí, né, com uma pergunta sobre pacientes com Covid, o que é que você tem orientado, o que é que você tem vivido aí com os pacientes de Covid-19? Você tem chegado isso para você? O que é que tem chegado de colegas para supervisão, para apoio? Como é que está isso aí? O Anderson, eu não estou na linha de frente, né? Então, meu trabalho no hospital com alunos, ele foi suspenso porque eu estava com alunos, então eu não estou trabalhando em hospitais. Eu recebi pacientes no consultório, mas que a demanda não foi disfagia, porque não foram sintomáticos, então são outras questões, mas que tiveram o contato, enfim. O que eu estou trabalhando, que eu acho que seria interessante, pensando nessa questão do fluxo, é que na Santa Casa a gente está reorganizando o retorno gradual e programado da assistência, e a gente se deparou com um documento do Royal College. Ele traz um fluxo de triagem para os pacientes pós-Covid, principalmente os pacientes que ficaram em unidade de terapia intensiva, né? Então, ele basicamente, achei que foi bem interessante, porque acho que isso vai nortear a nossa organização da assistência na Santa Casa, e aí eu estou te dizendo isso porque a disfagia está ali, né, dentro de várias condições desse fluxo, e eu acho que pode ajudar os colegas também. Então, no primeiro momento, ele separa 3 tipos de paciente. Então, o primeiro, o paciente que foi para terapia intensiva. Esse é o paciente que parece que é o paciente que a gente vai ter mais chance de ter que lidar com ele na reabilitação. O paciente que não foi para terapia intensiva é um paciente... Acho que travou, né? Uhum. Travou sua imagem. Voltei. O paciente que não A imagem está travada ainda. foi para terapia intensiva... Pronto. É um Voltou. paciente que parece, de alguns relatos de colegas, que é um paciente que tem maior persistência da anosmia e da geusia, nutricional, de aporte nutricional, está por conta desses sintomas. Então, às vezes, e também de gerenciar, né, a questão da alimentação com a questão da fadiga, da incoordenação, da dispneia. E às vezes é um paciente, isso a Cris Albuquerque comentou isso com a gente em alguma das conversas que a gente tem se visto aí, um monte de encontros, né, virtuais, que é um paciente que tende a ir para uma preferência do líquido, e aí você aumenta o risco num paciente incoordenado, dispneico, de ter aspirações ou de ter, né, penetrações por uma preferência por uma dieta líquida. Esse é o paciente não em terapia intensiva. O Royal College ele separa em 3 padrões, né? O paciente que vai a óbito, o paciente que sai da terapia intensiva bem, né? Então, do ponto de vista geral, ele sai bem, mas não quer dizer que ele não sai com queixas nossas, mas ele não sai com sequelas. E o segundo grupo é o paciente que sai com sequela, neurológica ou respiratória. Então, para esses 2 grupos, ele prevê um fluxo de atendimento da assistência. Então, e ele fala assim, dentro do primeiro mês, esse paciente tem que ser triado na enfermaria ou na internação, né? Quanto a voz, que é uma coisa entubado, são pacientes que podem passar por uma situação de emergência e são os pacientes que parece que tem aí uma alteração vocal persistente. E por isso que alguns serviços até estão fazendo essa intubação precoce, para que seja um procedimento mais tranquilo, né? Pacientes podem ter dificuldades de deglutição,
Então, os pacientes que cursam com permanência dos sinais pós-alta, mais dados à fadiga, uma questão mais de cansaço muscular, de atrofia muscular, eles podem ter alterações de por uma dificuldade de manter o padrão alimentar pela fadiga intensa, né? E uma alteração vocal. Tem os pacientes que eles estão relacionando as questões de alteração de deglutição e de voz relacionadas à questão da própria intubação e, em alguns casos, traqueostomia, né? Então, eles oferecem o uso de uma triagem. Então, eles fazem assim, eles fazem perguntas, porque eles estão fazendo esse acompanhamento via telemonitoramento, né? E a pessoa liga dentro do primeiro mês e pergunta: mudou sua voz na internação ou na deglutição? Você teve dificuldades para se comunicar? Então, eles colocam isso dentro da internação para que entre comunicação alternativa, né? E você teve dificuldades, voz, deglutição, e a última, se eu não me engano, é uma questão da coordenação da questão da respiração, enfim, tem um quarto elemento aí para gente. E aí eles estão propondo a aplicação de protocolos de qualidade de vida. Então, paciente com IDV-10, com índice de desvantagem da deglutição, para deglutição é isso. Tem o de sinais, o que saiu agora, da Vanessa Vez, que é de sinais de hipersensibilidade de laringe, que está traduzido para o português. Então, são protocolos de qualidade de vida que eles estão triando, e como são protocolos que têm nota de corte, se esses pacientes têm a nota de corte acima, né, do que a gente pensa para o impacto, eles estão encaminhando para a reabilitação. Então, eu acho que esse é um fluxo que a gente vai precisar refazer, uma vez que alguns serviços de saúde estão voltando a se organizar nesse nível ambulatorial, né? E saber que pacientes da unidade de terapia intensiva, intubados e não intubados, podem cursar com alterações de deglutição, de voz e de comunicação por questões de fadiga prioritariamente ou por questões respiratórias prioritariamente, né? E são manifestações que serão distintas e que elas podem permanecer depois que negativam ou que tem as questões ali restabelecidas por conta do Covid. E aí, o ideal é triar dentro do primeiro mês, depois acompanhar para quem teve aquela queixa, né? Ou se ficou mais de um mês internado, até o terceiro mês, e depois entre o terceiro e sexto mês. E esses são protocolos de acompanhamento para você encaminhando e priorizando. E claro que aqueles que saem com sequelas neurológicas ou sequelas respiratórias maiores, eles colocam, inclusive, que são pacientes que provavelmente vão para um tipo de assistência domiciliar, né? Acamados, domiciliares. Então, eles estão, assim, descrevendo um grupo que a gente ainda não tem um grande domínio de pacientes que saem para uma retaguarda, né, que saem para uma instituição de longa permanência para acompanhamento, que é algo que a gente ainda não vivenciou aqui de uma forma muito volumosa. Eu tenho essa sensação, né? Acho que deu para ouvir. O Josafá é o meu principal técnico que acompanha aqui, tá tudo certo? Então, essa tem sido a realidade, né, dos pacientes que pós-alta persistem com alguns sintomas e que aí é importante acolher e tratar. Mas esses sintomas, eles podem estar relacionados a questões distintas, de maior fadiga, atrofia muscular, questões musculares pelo desuso, pela internação prolongada ou de sequelas, tá? Beleza. Falei demais, né? Não, nada. O Wellington, obrigado, Wellington. Ele está perguntando para você o seguinte: sobre a ausculta cervical, qual a opinião sobre esse instrumento de avaliação? Tem logo uma em No seguida. Covid ou sem Covid? Tem duas perguntas seguidas. Monitorar a qualidade vocal pode mostrar indícios de sugestivos de penetração laríngea. Partindo desse mecanismo fisiológico, considera que a qualidade vocal pode ser soberana à ausculta cervical? Pronto, já fiz as duas de Wellington. Tá bom, Wellington. Eu vou recomendar que teve uma live do Keep Swallowing Roberta Gonçalves, né? Então, o Keep Swallowing é um canal, um projeto
pessoal meu com a Renata, é muito querido, que a gente discute muito ciência, e a Roberta fez a discussão de alguns indicadores, porque quando a gente vai buscar a evidência científica, a ausculta tem taxas de sensibilidade, especificidade muito variadas e abaixo do que a gente como recomendar que a gente, numa ausculta alterada, afirmar alguma coisa com grande certeza, né? Agora, alguns trabalhos falam que a questão da mudança vocal, ele é mais sensível do que a ausculta cervical para indicar aí, pelo menos, porque a gente também não consegue afirmar se foi penetração, aspiração, enfim, mas pelo menos uma invasão aí de via aérea, com mudança de qualidade vocal imediatamente após a deglutição. E aí não é só a presença da voz molhada, mas às vezes é um abafamento da voz, uma mudança de qualidade, enfim, e a voz molhada também. Então, em termos de evidência científica, o acompanhamento da voz, ele tem mais robustez do que a ausculta propriamente dita, tá? Acontece que nós temos pacientes progressivos degenerativos que perdem emissão fonatória. E aí a ausculta associada a outros sinais, que também não tem tanta robustez. Tiago entrou aqui na live para acompanhar, ele trouxe aí uma evidência, acho que o ano passado, da não alteração da saturação durante a aspiração. Eu também vivi essa experiência acompanhando pacientes com DBS, aspirando na nossa frente, sem mudança de saturação de oxigênio. Então, a gente tem que aí sinais. Vamos. Anderson. Tá travando sua imagem. Pronto. Ok. Somar sinais e não ficar só dependente da ausculta. Em relação ao Covid, a ausculta nem está recomendada, né? Até porque esse paciente, pelas questões respiratórias, ele vai ter uma série de alterações e você não vai conseguir garantir que aquilo é da deglutição, na deglutição, enfim. E também tem a questão da própria manipulação do equipamento, que o que é recomendado é que, se for necessário, que seja feito com o estetoscópio do paciente no leito, e não que a gente leve outros, né? Traga o estetoscópio por uma questão de contágio, enfim. Então, se você tiver uma possibilidade de emissão fonatória, mesmo que por modelo, em pacientes demenciados, vá nessa opção junto com outros sinais. Ele é mais robusto para te fazer pensar que houve invasão de via aérea inferior ou tentativa de invasão, tá? Beleza. Veja bem, né? Não posso não falar isso. Na live anterior, eu estava com a Ellen, meu sobrinho entrou no ao vivo para perguntar sobre a afasia. Aí agora entrou minha mãe aqui, você deve estar vendo aí, como funciona a disfagia. Eu vou deixar de explicar, porque casa não faz milagre. Então é isso. Como funciona? O nome da sua mãe, que eu quero falar para ela. Como é? Procurando aqui. Me diga o nome da sua mãe. Yara. Como funciona a disfagia? A disfagia é qualquer dificuldade que a gente tenha na hora de engolir. Então, é desde uma dificuldade quando a gente está com alimento, ou com a bebida, ou comprimido na boca, que escapa antes da hora, ou que escapa fora da boca, ou que sobra muito na boca, enfim, até aquela hora que a gente vai engolir, que engasga, ou que tosse, ou que depois que a gente engole vem uma tossinha chata, um pigarro chato. Então, a deglutição, que é o ato de engolir, ele envolve uma série de movimentos desde a hora que a gente olha o que vai comer e vai beber, na verdade, né? Mas desde a hora que a gente começa a preparar esse alimento e ele vai lá para o esôfago e depois lá para o estômago para terminar a digestão que começou na boca, enfim. E aí os resíduos, né, vão depois ser eliminados. Então é um processo que ele é muito rápido, se a gente pensar a hora de engolir, é menos de um segundo, né, que a gente engole, mas ele envolve uma sucessão de movimentos que podem ficar bagunçados por uma série de motivos. Quando tem problemas neurológicos, como derrame, ou doenças como Parkinson, demências.
quando a gente vai envelhecendo, a gente vai enfraquecendo, a gente percebe que a gente vai tendo menos resistência para muitas coisas e a gente fica menos coordenado e a deglutição exige bastante coordenação da gente não respirar na hora que a gente engole, né? E isso pode ficar um pouco atrapalhado quando a gente envelhece, por isso que é importante a gente envelhecer bem, a gente se manter saudável, com atividade física, alimentação saudável, porque isso faz com que a gente envelheça aos pouquinhos. E aí o nosso organismo vai se adaptando a essas mudanças que acontecem no envelhecimento e às vezes a gente consegue se manter sem riscos, né? Não sei se eu fui clara, mas se você tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar. Foi ótimo. Tem um grupo aqui de especialista para te responder acompanhando. Foi ótimo, aí eu terminei fazendo mesmo a pergunta. Podia dizer para ela, depois eu te falo, né? Mas eu percebi que tem amigos, até meus, pessoais aqui também assistindo a live, que não são da área de saúde, então isso é importante. Bom que eles escutem a sua explicação. A Silvia está perguntando para a gente o seguinte, doença de Parkinson. Ela engasgou, ficando cianótica, asfixia 2 vezes em 1 mês. Muita fadiga muscular. Os exercícios têm que ser leves, então? Nada de forçar, nada de força, carga? Não, a doença de Parkinson é diferente, né? Eu acho que é assim, se você está com um paciente que não é COVID, é um paciente que você, nesse caso, precisa entender, Silvia, o que está acontecendo nessa incoordenação da laringe. Na verdade, o Parkinson, os principais sinais são rigidez muscular e lentidão, né? Se ela está com uma fadiga muito grande, pode ser que numa dessas aspirações que ela teve, porque se ela chegou a ficar cianótica, chocou, enfim, a gente tem aí muito mais uma possibilidade dela ter aspirado, talvez possa ter eliminado, do que não, né? E às vezes essa alteração de fadiga pode ser aí um processo dessa aspiração, precisa acompanhar. Então, com o Parkinson, não é que a gente não vai trabalhar com carga, mas a gente tem que trabalhar. Eu conversei na live com o Thiago, né, há uns dias atrás, que a gente tem que dar condição de extensão de movimento para depois a gente entrar com disparo de movimento. Se eu tenho uma musculatura extremamente tensa, extremamente contraída e rígida, ele tem uma possibilidade de excursão, de avançar nesse movimento muito menor. Eu já estou com uma rigidez enorme supraioide, a laringe já está elevada. Quanto mais ele vai elevar? Então, se eu primeiro solto a musculatura supraioide e cervical, eu consigo posicionar melhor essa laringe, ela tem mais espaço para excursionar num exercício, por exemplo, de incentivador, de dispositivos, respiratórios, e aí o que a gente tem melhor evidência é o MST, né? E aí não é que ele é carga, ele tem carga, você vai trazer torque, né? Você vai trabalhar com contração muscular. Então não é que não está indicado, ele está indicado, mas quando você tem uma fadiga desta proporção, não é uma doença neuromuscular, que a fadiga é um marcador da doença, como na ELA, na miastenia graves, você tem que investigar o que está acontecendo, porque essa pessoa pode estar já com uma infecção pulmonar. E essa fadiga pode ser por isso, né? Às vezes, se não tem uma infecção pulmonar, é uma questão de coordenação de fluxo respiratório, de coordenação de melhorar fechamento glótico. E quando você trabalha com Lee Silverman, de novo, é carga, né? No COVID não dá para dar carga, principalmente quando ele ainda está sintomático, ele não aguenta, incoordena, não tem condição. Você tem que trabalhar com poucas repetições, intervaladas, para poder ir ganhando desempenho. Mas é diferente do Parkinson. Ok. Gledson, não sei. Quais os sinais que a transição faringoesofágica não está funcionando? O que fazer? Um dos sinais clássicos, e aí, olha, tem um monte de especialista junto aí, me ajuda a responder, hein? Porque a gente não teve roteiro, né, Anderson? É a questão da estase, né? Então, ou a sensação do alimento parado, ou a questão do tosse, pigarro ou engasgo depois que engole. Então, a transição faringoesofágica, não adianta eu ter uma laringe subindo bem, não adianta eu ter um disparo de resposta faríngea, mas se a minha faringe tem paresia, paralisia, ou se eu tenho uma hipertonia de cricofaríngeo, subiu, né? Disparou resposta, mas às vezes a abertura não é suficiente para a passagem do bolo que tem aí, ou nem abre, ou nem ajuda a faringe, nem ajuda a fazer a descida do alimento. Então, um dos sinais mais clássicos é a questão da sensação da estase, da presença da estase, e a gente vê isso, para quem não sente,
nos sinais de tosse, pigarro, engasgo depois que engoliu. Então, essa é uma coisa para a gente observar e pensar que pode ter alguma dificuldade. Lembrar que isso é absolutamente comum e frequente no idoso, e a gente, às vezes, só observa essa questão da dificuldade da transição faringoesofágica com a oferta evoluída num tempo maior. Se eu só vou lá, dou 2 colheradas, talvez eu não pegue. Aquele paciente que, à medida que se alimenta, ele pode ir aumentando o resíduo. Também é importante a gente, para pensar nessa questão da eficiência da transição faringoesofágica, conseguir trabalhar com volume, se for seguro, muito próximo da dieta que se pretende prescrever, né? Porque às vezes a dificuldade vem ao longo da oferta e não desde o começo. Ok. Vamos lá. Não sei o nome. Diz assim, como é a atuação de incentivadores respiratórios nesses pacientes? Quais? Covid, a gente não tem nenhuma recomendação, né? Covid não tem. Então, olha só. Eu falei incentivadores por força do hábito, mas me corrigi. Na verdade, os dispositivos que a gente tem usado, eles são exercitadores, né? E eles têm como descrição o MST, exercitador de força muscular expiratória. Existe até uma grande discussão se de fato ele vai trabalhar com força muscular, enfim. O fato é que são exercícios que trabalham com bastante fluxo expiratório, né? Então, isso está preconizado para quem precisa de força para tosse, para resposta de proteção e limpeza. E eles, para algumas doenças, mostraram resultado na elevação laríngea. Então, para quem também estava apresentando uma dificuldade de elevação laríngea, sustentação de elevação laríngea, ele está recomendado, tá? E a hora que ele faz elevação laríngea, ele indiretamente, ele faz abertura de cricofaríngeo se tiver tudo bem com faringe e esôfago. Então, também se observa nos trabalhos, principalmente dos primeiros trabalhos da Troche, né, com Parkinson, a redução de aspiração-penetração. Porque você teve, e também de resíduo, porque você teve melhor excursão laríngea. Então, isso é um trabalho de exercitador expiratório, MST, que a gente tem feito adaptações no Brasil, mas numa questão clínica ainda com pouca evidência científica, com poucos trabalhos, com outros dispositivos que trabalham com com esse disparo de fluxo expiratório, como o respirão invertido, como o shaker, enfim, né? A gente não tem evidência disso ainda, a gente precisa estudar mais isso para a gente entender para que eles servem. Eu acompanhei um trabalho de uma mestranda na Santa Casa e a gente viu que é provável, a gente fez em Parkinson, a gente fez respirão invertido, carga máxima, o shaker e uma folha de papel. Pode ser, né, que um trabalhe mais com a questão de carga, de fluxo expiratório que a gente pode ver no peak flow, e o outro trabalhe mais com a ativação de musculatura supraioide, que pode favorecer maior excursão laríngea. Pode ser que no futuro a gente tenha indicações diferentes desses exercitadores, né? O que a gente tem de evidência hoje é só MST. Sim, ele vai gerar produção de aerossol, então, para a COVID, e pensando na questão de carga de esforço, a gente não tem essa indicação nesse pós imediato, não ouvi nenhum lugar fazendo esse tipo de indicação. Bom, eu entendi aqui um pouco, eu não sabia qual era o nome, porque estava Tata, mas aí Lica, que está usando o Instagram de Fernanda, que é a filha, disse, Thalita, conflito de interesse nessa pergunta, hein? E aí ela respondeu, kkk um pouquinho, Lica. Então eu já entendi aí um pouco, quem te fez a pergunta foi Thalita e essa conversinha aí, mais ou menos. Tem outra pergunta aqui. Os estudos sobre eletroestimulação associada a exercícios convencionais, você tem visto resultados? Pergunto se você usa esse instrumento. Foi a Thalita, mestranda, que fez o próprio desenho do estudo, que falou? Será que foi? Eu ainda falei com ela e falei dela, hein, Thalita? Quem entregou ela foi Lica. Lica tá aqui no Instagram de Fernanda. Lica
banca. Ah, tá. Assim, ainda é delicado, a gente tem evidências, a gente tem resultados ainda pouco robustos para poder afirmar, mas é provável que a gente faça indicações separadas, é isso que eu estou dizendo, né? Que foi o próprio trabalho da Thalita Guimarães que trouxe essa informação para a gente. E a gente está aumentando a amostra para poder ver esses resultados, se eles se confirmam, né? Para poder publicar e apresentar, enfim. Foi apresentado no Congresso, se alguém tiver interesse de fono ano passado, mas para uma publicação a gente precisa ainda um pouquinho mais de sujeitos para ter uma resposta mais robusta. E essa outra pergunta que você me fez, agora eu me perdi. Foi sobre eletroestimulação. Eletroestimulação. Os estudos de eletroestimulação associados a exercícios Só pergunta convencionais. difícil nessa live, hein? Não entendi. Só pergunta difícil nessa live. Bom, eletroestimulação, eu diria para vocês que a gente tem experiência também clínica no Brasil há décadas, né? Todo mundo sabe, Bruno Guimarães é uma pessoa que divulga e que é uma pessoa que usa isso há muito tempo. Tem alguns artigos, tem artigos de revisão, mas a gente tem, nos últimos 5 anos, eu diria, artigos que são mais generosos, que têm mostrado, de fato, qual foi o programa aplicado de eletro, então, quais foram as correntes, os parâmetros, né, de largura de pulso, quais foram os modelos de aplicação em termos de tempo on, off, de subida do estímulo, descida do estímulo, enfim, que são informações importantes para a gente pensar no raciocínio clínico. Então, nas revisões sistemáticas, a gente ainda não tem um nível de evidência que favoreça a questão do uso da eletro. Nos trabalhos que a gente vai vendo, e esses últimos trabalhos mais novos, eles já têm mostrado, são desenhos melhores de estudo, e eles têm mostrado que com a eletro, então a terapia tradicional, uma técnica específica, ela tem ali o seu efeito, mas principalmente alguns trabalhos interessantes que fizeram uso do eletro nos pacientes agudos pós-AVC, né? Observando a manutenção do resultado com uma duração maior do que os pacientes que não fizeram a eletro. Então, eles foram avaliados depois de 3 semanas, de 6, de 12. E aí, o resultado do grupo que fez eletro junto, ele persistiu, não tinha mais terapia, mais tempo do que outro. Então, a gente tem um trabalho recente mostrando isso, né? Eu, quando tenho que falar de eletro, tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou uma pessoa que usa a eletro, que fiz a formação e que tenho, e que vejo que a eletro é um recurso adicional dentro da minha intervenção, né? Não é para todo mundo, não é com toda, né, toda a sessão. Na verdade, se eu quero um programa que a eletro faça uma modificação, eu tenho que usar, e o mínimo que a gente tem que usar é 2 vezes por semana, tá? Para que a gente possa pensar que eletro está fazendo um efeito adicional. Se eu faço uma vez na semana, dali 15 dias, uma vez por mês, né? E no Brasil, a gente tem uma discussão muito importante do grupo do Bruno, no grupo com a ENSE, né, da Ana Lefebvre, que é a questão da gente ter um predomínio desse estímulo ser mais sensorial ou mais motor. A gente poder usar eletro também nesse caminho. Então, isso ainda é mais escasso na literatura ainda. E, na verdade, o modelo que a gente tem internacional é de um aparelho que basicamente trabalha com uma corrente de predomínio de resposta motora, de estímulo motor, e que fala que faz o uso de estímulo sensorial quando não visibiliza a contração muscular ainda. Então, a gente sabe hoje que você ligou o aparelho, colocou corrente, ele está recebendo corrente, né? Eu não preciso ver contração para saber que eu estou estimulando a fibra tipo 2, predominantemente a fibra tipo 1. Que todo estímulo é sensório-motor. Ele vai fazer o predomínio de uma ação motora para a fibra de resistência, para a fibra de contração, ou um predomínio de uma ação sensorial para um alerta dessa região. Então, a discussão ela é bastante longa, né? Ela dá mais do que uma live. E eu diria para vocês que eu acredito que Marina, é promissor. Oi. Rapidinho. A live vai cair. Tá em alguns segundos. Então segura aí, que eu vou encerrar essa e começamos de novo. Tá bom? Tá bom.